Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Runner J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2 e J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, a lenda do futebol japonês. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Meu comunicador favorito. Olha aí, saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana de Hinomaru. Estamos aí, né, Elias, tentando comunicar o melhor da informação ou não para nossos queridos ouvintes. Se não comunica informação, comunica a zoeira. Da zoeira a gente ganha, né? Exatamente. Isso aí nunca falha, jamais falhará. Não falhará mesmo, né? Bom, galerinha, nós aí temos coisas importantes para falar no programa. Além da rodada 8, rodada 9 e os joguinhos que complementaram os atrasados, né? A notícia da semana que foi a maior bomba, uma bomba previsível, né? Pelo menos previsível para mim e pro Thiagão, uma coisa que a gente vinha falando aí já há um certo tempo. O Thiagão falou num programa que não durava até o fim do ano. Até o fim do ano caía. Eu falei, ó, se duvidar, não dura até o meio do ano. E foi o que aconteceu. Se eu tivesse apostado que o Thiagão teria vencido. Verdade. Caiu o nosso querido Antônio Carlos Zago, ex-técnico do Kashima agora. Que convenhamos, né, Thiagão? Desde o ano passado já não vinha apresentando um bom trabalho. Vacilou principalmente na CL, né, Thiagão? Que tinha aquela expectativa do Kashima vencer a CL. Foi um total fracasso no passado. Teve uma campanha bem chinfrim na J-League, nos torneios também. E não resistiu, né? Começo de ano horrível de novo, bem instável. Ele que nunca foi uma unanimidade na torcida do Kashima, né? A diretoria sempre bancou aí esse posto do Antônio. Mas a torcida nunca foi 100%, né? Até boa parte dela, a maioria da parcela dos torcedores, dos adeptos do Kashima ficaram felizes com a notícia. Pois é, muita coisa deu errado, né, nessa passagem do Zago aí. A gente vai poder destrinchar um pouco mais, mas a gente tá falando faz bastante tempo sobre isso já, né? Sobre isso. As coisas do Kashima não começaram bem. Um ano bem complicado, pouquíssimas vitórias, né? Ficou muito desse amargor, né? Da série da temporada passada, das coisas não terem dado muito certo. E infelizmente isso acabou entrando, né, tudo na conta aí do Antônio Carlos Zago, que acabou sendo demitido, né? Um dia após o empate aí que aconteceu no final de semana do jogo entre o Kashima e a equipe do Conselho de Sapporo, né? Bem, a gente pode dizer que a gente avisou, né? Mas a gente meio que alertou que poderia estar acontecendo esse tipo de coisa, né? Porque realmente é complicado. Ser treinador do Kashima Antlers tem disso, né? Tem essa pressão que em alguns outros times do Japão ela é bem menor, praticamente ela não existe. Mas realmente, quando se fala em treinar, né, a equipe com mais títulos no futebol japonês, tem sim esse tipo de pressão. E como sempre conversamos aqui, né, Elias? O Japão pode até ter uma torcida que na maioria dos casos não pressiona tanto, não reclama tanto, né? Mas quando a gente fala dos grandes times japoneses, você tem uma coisa que complica muito a vida de jogadores e de técnicos, é a imprensa, né? E a imprensa já estava dando aquela fritadinha no Sr. Antônio Carlos Zago e não era de hoje. Ah, já era um bom tempo, né, que o pessoal ali já estava pegando no pé do nosso querido Zago. Uhum. E é aquela velha história, né, Tiagão? É aquele famoso balão de festa, né? Você vai enchendo até a hora que estoura. Não, Zé, e além desses problemas, né, que talvez, nem sei se você quer comentar sobre isso agora mais durante o programa, mas tem todo o problema que o Zago deixou para a equipe, né? Até porque tem contratações que nem sequer estrearam ainda, né? E aí, o que vai ser desses jogadores, né? Vão chegar, vão ser com um treinador que, ok, inicialmente o Kashima vai jogar com o interino, mas se vier um treinador novo, o interino não foi efetivado até o final da temporada, quem dirá, né, que esses jogadores que vão chegar vão entrar no esquema que o cara quer impor no Kashima novo, entendeu? Então, tipo assim, muita coisa começou errada, desde a contratação do Zago e até a manutenção do Zago, e agora na hora de mandar embora, mais uma vez, a diretoria do Kashima Antlers fazendo lambança.
Nossa, e sinceramente fazia muito tempo que eu não vi o Kashima jogar tão mal assim do ano Uhum. passado pra cá, né? Não, sim, os jogos, os resultados do Kashima não deixam ninguém mentir, né? Os jogos não funcionam. Alguns jogos a equipe T começava a vencer, mas acabava se dando empate, como aconteceu na rodada passada, ou pior, né? A equipe começava a perder, não tinha forças, não tinha nem maneiras de ir atrás do placar. E aquilo que nós conversamos, eu acho que se me engano, até no último Renomaru que a gente fez junto, né? Sobre a J-League, que você vê o banco do Kashima e você não vê nada que pode entrar e mudar, né? Tem um jogador ou outro tal. Tem até o Ryota lá, que é um jogador que é o meio ofensivo com mais gols na temporada pelo Kashima até então, mas ele é um reserva, jogador novo e tudo mais. Mas fora um nome ou outro, o restante você pode ver que se o Kashima precisar de alguma força extra no segundo tempo, infelizmente não é do banco que vai vir. E você vê um futebol feio, né? O Não, Kashima sempre O Kashima teve. joga mal. O Kashima joga mal, infelizmente. O Kashima, ele sempre teve essa pegada mais brasileira, assim, de distribuição de jogo, e passe e drible, né, Tiagão? Mas você vê, nossa, tudo jogadores com a famosa cintadura, né? E sem criatividade alguma. Sem criatividade nenhuma, né? Os brasileiros que até que lá estão, né? Dá um pouquinho talvez dessa maneira que você disse, né, desse modelo brasileiro de jogar, né, futebol de muito toque de bola e tudo mais. Mas nem os brasileiros começaram a boa temporada, né? Se vocês forem ver os números, que provavelmente quem é a torcida do Kashima tá até mais atento que nós sobre isso, né? O Everaldo até então não fez nenhum gol, né? Tem o Luan lá que até apareceu no lance como um destaque da equipe do Kashima na temporada 2021 por enquanto, jogando bons jogos, mas assim, é tudo muito em conta-gota, jogos muito esporádicos, né? Então, tirando ali o Léo Silva, que talvez é o jogo dos jogadores mais veteranos ali daquele elenco no momento, e talvez um dos jogadores que tem o melhor toque de bola, o restante meio que tenta meio que enxugar gelo ali, né? Ninguém realmente é um exímio craque, é um cara que vai resolver as partidas sozinhas, né? Eu só digo uma coisa pra você. Hum. Volta, Leandro. Pode ser, tá no mercado, mas infelizmente é improvável. Né, ele tá bem lá, deixa ele no toque lá. Deixa quieto. Uhum. Mr. Thiago Cruz, deixa eu passar aqui os resultados da 8ª rodada, para daí nós debatermos a 9ª. Foi o seguinte, pessoalzinho, apesar do Zago ter dançado, o Kashima ganhou do Rei Sol, no clássico dos Kashimas, né, Thiago? Exato. Ganhou por 2-1, o Tokyo ganhou de Sapori por 2-1 também, Frontale 1, Saga 0, Yokohama 0, Hiroshima 3, Belmari e Nagoya não saíram do 0, Shimizu perdeu em casa pro Urawa por 2-0, Gamba e Avispinha 0-0, Kobe 1, 8-0, Tokushima 1, Sendai 0 e Marinos 1, Cereço 0. Tiagão, algum comentário sobre essa rodadinha aí? A rodada 8 teve alguns jogos bem interessantes, né? Teve o próprio jogo do líder, né? Kawasaki Frontal ali em cima do Sagantoso. Sagantoso jogando muito bem fora de casa, acabou cedendo a vitória para a equipe do Kashima, claro, para a equipe do Frontal que é muito superior em vários aspectos, mas a equipe do Sagantoso tomou apenas o segundo gol na temporada, né? Então, mesmo assim, mesmo jogando contra o líder, outras equipes acabaram tomando goleadas fáceis aí da equipe do Frontal, a gente vai até discutir nessa rodada, mas a equipe do Sagantoso foi muito guerreira em jogar fora de casa e perder apenas por 1-0. Um bom resultado do Vissel Kobe também contra o Eiton, um jogo interessante de se ver. O Ural jogando bem contra a equipe do Shimizu, e esses para mim foram aí os destaques, além, claro, né, de um jogo muito importante, valendo a parte de cima da tabela e mostrando a fragilidade que a equipe do Cereço tem. A equipe acabou indo até como a gente diz aqui no Brincando no Futebol Brasileiro, né? A equipe foi até Marinos, né, jogar, e a equipe de Yokohama foi lá e acabou vencendo por 1-0. O Cereço que, é o Cereço de sempre, né? É uma equipe forte, é uma equipe interessantíssima no papel, mas é uma equipe que pipoca muito em jogos importantes, né? Então a equipe do Cereço, por mais que é uma das equipes mais interessantes, talvez, fora o líder Frontale, que talvez poderia ser um aspirante a título, né? Perde muitos jogos, né? Então esse adversário direto, talvez que a gente pode dizer assim, né? Como uma equipe importante, tipo do Marinos, era importante
o Cereço pelo menos forçar um bom empate ou vencer, né? Que tinha todas as condições, mas no final das contas acabou dando a equipe da casa, a equipe do Marinos que está aí procurando o caminho das pedras para voltar aí a parte de cima da tabela da J-League. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Seria esse azar do Cereço Osaka um Levir Facts? Será? Talvez não sei. Eu não sei se a gente pode colocar ainda isso na conta do Levirzão, até porque não é novidade nenhuma, né? O Cereço começar bem um campeonato, ou dar pinta que vai ser um diferente, as coisas meio que não saem muito da teoria, né? Mas uma coisa é verdade, viu, Elias, sobre quando a gente fala sobre Cereço, né? Kiyotaki já não faz milagres sozinhos, né? Então se a equipe não fazer um conjunto, né, para poder extrair o melhor do jogador veterano, aí, né, vai ser a questão vai ser, né? Se não fazer isso, o Cereço, infelizmente, a maioria dos jogos vai acabar jogando com um jogador a menos. É complicado mesmo, né, Thiagão? Uhum. Mr. Thiago e cruzamos para a noninha rodada. Bora lá. A nona rodada que começou da seguinte maneira, Mr. Thiago e Cruz. Viseu Kobe e Shimizu ficaram no 1-1 jogando em casa. Kobe, Thiagão, complicado, né? A gente sempre bota expectativa no Kobe. Sim. O Kobe sempre dá um jeitinho de peidar na farofa, né? O Elcinho abriu o placar no segundo tempo para a equipe do Shimizu, e a trancos e barrancos o Furuhashi, nosso craque da JFA da seleção, empatou um golzinho cagado no finalzinho. E lembrando que o nosso querido goleiro, o Maekawa, no começo do primeiro tempo, ele deu uma falhada que foi tentar chutar a bola do meio campo ali, errou a bola. E eu não consegui prestar atenção se foi o Yu Suzuki, se foi o Nakayama que dominou a bola, correu em direção ao gol, sem goleiro. E errou, né? Teve esse lance bizarro da rodada, né? Se não fosse o Maekawa já mostra que não é o goleiro, talvez, que vai fazer o Viseu Kobe subir esse patamar acima, né? Então você vê de um lado o Sweet Gondo, goleiro experiente, já um pouco mais velho e tudo mais, e jogando sempre safe, né? E você vê o Maekawa, né, meio que, né, com sabão, né? Tanto nas chuteiras quanto nas luvas, né? Aprontando, né? Como sempre. Até o gol do Elcinho, até perdão que eu acabei te cortando, até o gol do Elcinho, que foi ali um lance que começou pelo brasileiro Thiago, acabou lançando pro Elcinho, o Elcinho batendo de chapa, a bola pingando e o Maekawa acabou não vou nem dizer errando, mas foi muito pego de surpresa, né? E o Elcinho, é sempre bom a gente lembrar que é um bom nome de um brasileiro na J-League que muitos ignoram, tá? Tudo bem, ele é o lateral, né? É um cara que talvez não se destaque tanto, é um cara muito do coletivo, mas é um cara muito efetivo e é sempre bom lembrar, né? Que o Elcinho é aquele Elcinho ex-Kawasaki Frontale, né? E também é um jogador que já tem 31 anos, é um veterano que tem muitos anos de futebol japonês aí, então o Elcinho, nome bem... sempre bem louvável tá lembrando o nome dele, né? Hoje jogando muito bem na equipe do Shimizu. E no final das contas, né, Elias, a equipe do Kobe, eu estou errando muito, confundindo muito os nomes das equipes, que eu tô várias abas abertas ao mesmo tempo. A equipe do Kobe, pelo menos tem o seu artilheiro dos gols feios, né? Que eu gosto muito, né, do Furuhashi, mas assim... ele é um cara que joga ali pra fazer gol, seja do jeito que for, né? E o gol que ele fez nessa partida também foi um lançamento lá do Hatsushi, a bola pegou nele, ele me chutou meio caindo, assim, importante é bola na rede, o jogador é interessante, mas assim, é claro que o Viseu Kobe sai de campo nessa partida com aquele gostinho amargo, né? Porque poderia sair com a vitória. É verdade, né? Poderia ter se dado bem ali, mas... fatos da vida, né, Thiago? Fatos do Kobe, né? Fatos do Kobe. Nossa, o Kobe tá aí um time que... nossa, é sempre uma desilusão, né? Impressionante, cara. O time pra me iludir. Pois é, eu vejo o Viseu Kobe hoje, eu tento ver da maneira um pouco mais... talvez um pouco mais lúdica, né, e esperançosa, assim como eu fiz tantos anos com o próprio Kawasaki Frontale, né, a equipe do quase, que falta alguma coisa, né, então assim, quem sabe, pelo menos acredito que deve ser essa ideia da Rakuten, todo o dinheiro sendo injetado, é que o Viseu Kobe seja o próximo Frontale daqui 4,
5 temporadas, né? Só que a questão é que daqui 4, 5 temporadas muita coisa pode acontecer, né? E se os resultados não virem e o investimento acabar não durando a longo prazo, né? Esse possível novo Kawasaki Frontale pode nem ser o Vissel Kobe ou ser um Vissel Kobe daqui a muitos anos, né? Que seria muito triste, até porque o Vissel Kobe é um dos times da fila, né? Que nunca venceram a liga, estão famintos pelo título da J-League, mas infelizmente eu, Elias e todo mundo sabe que impossivelmente será o Vissel Kobe em 2021. E aí, lembrando que ano passado já deixou escapar a CL, né? Sim, verdade, tem mais esse detalhe. Chegam com um show do craque Vinho, quanto mais velho melhor. Ienaga, o Frontale visitou o Tóquio e meteu 4-2. Nosso querido Ienaga fez 2 gols no primeiro tempo, o segundo gol um golaço, né? Aquele famoso tapinha no cantinho. Incrível. O cabeleira Adailton, um cabelo bonito, diminuiu para a equipe do Tóquio, mas aí o menino Mitoma e o Leandro Damião fizeram mais 2 e no finalzinho o Tida já não tinha mais tanta força assim, né? A equipe do Tóquio para degladiar contra o Frontale, mas fez o seu golzinho ali, mais um golzinho de honra e ficou nisso 4-2 e nosso querido Frontale continua arrasador, Thiagão. Que é isso, rapaz? Pois é, né? O Frontale mais uma vítima e mais uma vez a equipe do FC Tóquio. E detalhe que tinha que ser 5-2, né? Mas ele teve um impedimento ali porque o Warp acabou pegando no primeiro tempo, né? Que o começo do Kawasaki Frontale foi avassalador, né? 2 gols com o Ienaga, né? Como Elias falou, aos 8, aos 17. Depois um gol impedido do Mitoma aos 23 minutos. E aí teve a bobagem, né? Do toque, a velha bobagem do futebol japonês com a bola alçada para trás, né? A equipe do FC Tóquio estava safe, voltando bola, tocando. O Mitoma foi lá na velocidade, acabou interceptando o passe. E aí ficou livre na cara do gol para fazer o terceiro gol, um belíssimo gol do Mitoma, que tinha ficado muito triste consigo mesmo, né, com as atuações ruins que ele fez ali com a seleção principal. E por outro lado ali, né, perdão, para a seleção principal não, para a seleção olímpica no caso que ele participou. E no final das contas o Leandro Damião fazendo mais um gol ali para incendiar de vez a luta pela artilharia do campeonato, né, mas com certeza Man of the Match, né, é o Ienaga. É incrível como passa ano, né, pós ano, ele tudo bem na J-League e tudo mais, não é um cara que teve uma carreira internacional muito consolidada, né, teve uma passagem lá muito curta, né, pelo futebol da Espanha, depois entre isso uma passagem meio maluca ali pelo futebol sul-coreano, mas o Ienaga mostra que no fim de carreira, colocando lado a lado, Ienaga é melhor que Honda. Doa a quem doer, gente. Até porque eu não vejo o Honda não fez esses gols nem no Cariocão e muito menos na Série A do Brasileiro. Porra, o Honda quase fez um golaço contra o Coxa no passado, né? Meteu na trave aquela. Pois é, verdade. Né? Uma pena. Isso mostra que o Honda nem deveria estar fazendo essa excursão maluca, né? Essa excursão do horror que ele está fazendo pela sua carreira. Deveria voltar logo. Deveria voltar para a J-League e seria com certeza assim, a peça fundamental que faltaria talvez para a equipe do Nagoya ter um pouco mais de gás aí para procurar ir buscar esse possível título, né? E realmente, Elias, pelos países que o Honda tá pensando em jogar, é um show de horror, é a turnê do horror que ele quer fazer com a carreira dele, né? A zoeira começou no Pachuca, né? Tudo começou no Pachuca, goleiro de 1,50 de altura, entendeu? Nossa, tudo começou ali. Eu não sei, acho que o Honda, quando eu tava de folga lá, ele ia pra Jamaica, cara, não é possível que só fumando uns assim, não, pra ter essas ideias. Honda, só ideia de Jacu. Não, aí quase que aí parece que o time do Paraguai queria levar o Honda. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, Honda. Aí vai para onde que tá jogando mesmo? É Cazaquistão? Tajiquistão? Não me confundo. Tá no Uzbequistão. Onde é que estão o Honda, né? O Honda, pelo amor de Deus, cara. O Honda tá completamente maluco. Até a BV aqui, ó. O Honda tá jogando no Azerbaijão, gente. Pelo amor de Deus, gente, sabe? O time que é um N, tá ligado? Feito no... Pô, o símbolo da equipe aí, viu? Uma zoeira muito engraçada, né, gente? Se vocês pegarem um Corel Draw, vocês fazem um símbolo da equipe do Honda, né? Que é um N
com a bola e tem um negócio de petróleo, cara. É isso o símbolo da equipe do Honda. Sabe, tipo, a gente zoa, né? Futebol asiático é legal pra caralho e tudo mais. Mas, Honda, pelo amor de Deus, Honda, você tá jogando você tá jogando a equipe, ex-equipe de René e Thalisson, gente. Pelo amor de Deus, Honda, sai daí, Isso Honda. aí é... Essa não é a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel, né? É feio, gente. Pelo amor de Deus. Chega dessa turnê. Chega dessa turnê de penitência, sabe? Essa penitência. Tá andando, tá querendo descer a escadaria de alguma igreja de joelhos, cara. Para com isso, Honda. Vem pro futebol japonês. Para com essa merda, gente. Pelo amor de Deus. Oh, mas sabe... sabe quem que joga lá com o Honda? Lembra... Lembra daquele maluco do Guarani lá, o zagueiro lá, o lateral, aliás, o Thalisson? Ele tá lá em cima, não tá? Eu até pensei, era Thalisson, eu pensei que era Thalisson, não, mas é Thalisson mesmo, né? Eu nem sabia que era esse, achei que era outro, mano, muito whatever, assim. Ele até... Eu lembro dele no Guarani Red Bull Brasil, né? Jogou também. Não, beleza, mas ó, com todo respeito, você tá falando do cara que jogou no Red Bull Brasil. Nós estamos falando do Honda, gol em Copa do Mundo, jogou no Milan, entendeu? Um dos melhores jogadores entre muitos anos no CSKA. A gente tá falando que o mesmo cara tá jogando com o cara do Red Bull Brasil e do Guarani. Sabe, é uma disparidade de história assim que é complicado, é difícil de engolir. Bem, deixa o Honda lá com a sua penitência. Enquanto isso, Ienaga Show está agradecendo os passes de Leandro Damião. Eu tô vendo se tem algum cara que presta nesse time. Não tem, né? Não tem, claro que não. Não, nem isso talvez mais o Honda. Que o Honda, né? Não tem como você jogar nesse tipo de futebol e você manter o mesmo nível técnico, né, gente? Isso aí é o básico, né? O básico de qualquer coisa. Né? O Honda está eu não sei, me falta palavras. O Honda e o Bin Laden, né? Lá dos caverninhas. Só pode, gente. Eu não sei. Não sei se o Honda tá com saída. Eu não sei. Ai, caraca, velho. Não sei nem o que pensar. Dá um nó na minha cabeça quando eu penso nisso. O Honda foi querer o ouro negro, né? O petróleo. Só se for, pode ser. E desse ouro negro ele vai investir tudo esse dinheiro no Camboja e vai fazer o Camboja ser, entendeu? A nova seleção do século 22. Porque é a única explicação plausível paralelo para essa equipe, né? O negócio do Honda não é aquilo que você tá pensando. O negócio do Honda é barril de petróleo e comer lagosta. Não, só uma última coisa sobre esse assunto, né? Você falou que tudo começou errado quando foi Pachuca. Tudo começou errado aí, mas sabe quando piorou? É quando alguém falou assim, ó, ligou pra ele e falou, Honda-san, vem aqui pro Portimonense, vem aqui pra Portugal. Aí ele chegou lá, assinou o contrato, aí o nego falou assim, ih, Honda, não dá pra não inscrever você no campeonato. Aí ele falou assim, não, tudo bem então, eu vou embora. 5 dias depois de ter anunciado, depois de ter saído foto dele Kaká segurando camisa, entendeu? Depois de todo o forfã, entendeu? O Honda, ele foi para uma equipe onde ele não tinha certeza que conseguiria ser inscrito para o campeonato, sabe? Então, tipo assim, todo esse conjunto da obra que você vê que é uma bagunça, cara, as coisas, né? A gente tenta zoar português, não zoar português, mas não dá. É isso, né? É isso, né? Quando a gente dá uma chance pro português, ele vai lá e... às vezes eles fazem por merecer, viu? Porque realmente inacreditável futebol clube. Bom, Tiagão, continuando o assunto do Frontale aqui, na J-League, o time tá invicto desde outubro do ano passado, né? Pois é, a equipe no máximo acontece em empates, né? Números assustadores. É claro que as outras equipes, os outros torcedores não gostam muito dessa. Na verdade, ninguém gosta de hegemonia dentro do futebol, né? Mas a hegemonia do Frontale, pelo menos, a gente tá vendo que ela tá sendo construída nos últimos anos, né? A última equipe que talvez bateu de frente 100% com ela foi a equipe do Marinos, que durante uma temporada bateu de frente, mas depois acabou perdendo a mão. E o mais maluco, né? Que eu sinceramente não tenho essa resposta. Se alguém tiver, por favor, eu sou todo ouvidos. Eu gostaria de entender a dificuldade que o Marinos encontra para manter o mesmo nível de futebol, e essa dificuldade o Frontale tira de letra.
praticamente desde outubro tira de letra, né? Então, vence o último campeonato com os pés das costas. Já temos aí um pouquinho mais de 9 rodadas, mais os jogos atrasados, mais jogos que foram adiantados, principalmente no caso do Frontale. E você vê que a facilidade ainda continua a mesma. Realmente, né? O Frontale disparou total, né? Não tem quem... Como diria o Máscara, alguém me segure. Exatamente. Tiagão, e o Gamba, hein? Marcha lenta, né? A equipe do Gamba Osaka marcha lenta, jogou contra... Olha, eu vou dizer pra vocês, eu estou vendo jogos do Kashiwa Reysol, né? Reysol, como diz o Thiago Bom Tempo, cheio das suas pompas, ou Kashima Reysol, como eu diria. É uma equipe muito... É uma equipe meio manada, né? A equipe do Reysol joga num esquema manada, né, cara? É uma muralha realmente amarela que se fazem. Pode prestar atenção numa coisa. Bola parada e o Reysol jogando de amarelo, parece que eles estão jogando com 20 jogadores. Porque, assim, é uma maluquice de gente na frente, na pressão ofensiva que eles fazem com bola parada. Isso é bem legal, mas é meio confuso de se enxergar isso no campo de vez em quando. No jogo contra a equipe do Gamba Osaka, o Gamba muito lento. Apesar que ainda é o mesmo Gamba de sempre, né? Com pouquíssimas mudanças. O Miyamoto já mostrou que esse é o Gamba que ele sabe jogar. É esse 4-4-2 mesmo, doa quem doer, com algumas variações às vezes com um atacante só. Mas o Gamba, ele joga da mesma maneira que todo mundo conhece. As peças de reposições não foram grandes coisas. Eu até acho que a posição de 2020 foi praticamente um milagre, porque o Gamba não tinha condições, não tinha time para se qualificar tão bem assim na J-League. Conseguiu, méritos dele, mas mostra que o Gamba ele precisa voltar voltando ativa, a equipe voltando a treinar normalmente, talvez dando um pouco mais de tempo para o Miyamoto pensar em um plano B para 2021, para uma outra maneira de jogar com o Patrick e aí com o Leandro Pereira, e provavelmente o Sami, que na minha opinião, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o Sami não ser titular na equipe do Gamba é uma ofensa a tudo que o Samba vem fazendo nessa equipe, e nesse jogo, né, mais uma vez, prevaleceu as ideias aí do Nelson Batista, jogando sempre na pressão, a equipe do Gamba se perdendo muito, muito rapidamente durante o jogo, né, e o gol do Otani aos 36 foi só um gol dos 2 ou 3 que o Reysol já tinha perdido na primeira etapa já, as modificações do Gamba acabou não funcionando, 1-0, acabou ficando muito barato, já que a equipe do Gamba Osaka não jogou nada nessa última rodada. Mr. Thiago Henrique Cruz, deixa eu te falar uma coisinha. Tava jogando... pra variar, jogando videogame. Eu tava jogando... Pra variar, jogo velho. Jogo velho. Jogando Mini Leve 2007, lá de League. Com o nosso querido Gamba Osaka. E tava matando saudades do nosso querido, né? Que o Bom Tempo fala que é o amor da minha vida, né? O Baré. Barézão, joga muito. Baré, Lucas. Baré e Lucas no ataque, né? Futagawa, que saudade, cara. Era Magno Alves. Era Magno Alves em 2007, tá? Magno Alves. O Lucas já tinha ido pro Tóquio, né? Ah, tá. Então, perdão, então. Magno Alves, ou Magnata. Realmente uma equipe. Akira Kade, nossa, aqui. Se não me engano, era o Fukunishi também, que tava nessa equipe do Gamba? Não. Não era o Fukunishi. O Fukunishi tava no Tóquio, era o Futagawa. Futagawa, realmente é uma equipe realmente incrível, cara, dessa equipe do Gamba Osaka aí nessa temporada 2006, 2007, 2008 até 2009. O Gamba era uma equipe com nomes muito interessantes. Não ganhou tudo, né, mas aquele que ganhou foi realmente muito interessante, né? Principalmente aquele Gamba que acabou indo pro Mundial, que acabou perdendo, se me engano, por 5-2 ou 5-3 para a equipe do Manchester United, mas realmente foi muito legal. É alguma coisa assim. E sabe quem que tava nesse time novinho de tudo, com 18 anos, que eu tava vendo lá no elenco? Shukurata. Sério? Já tava nesse elenco já? Caramba. Shukurata, olha aí. Shukurata para os mais íntimos. Eu sabia que não havia zoeira. Me divirto. Continuando aqui. Continuando o assunto da J-League, Mr. Thiago Cruz, nosso Yokohama apanhou de novo, né? Dessa vez para a equipe do Sagan Tosso, né? Não foi 1-0, foi 3 dessa vez, né?
Inclusive o primeiro gol foi uma obra-prima, né? O Eduardo deu um passe meio de costas, aliás, total de costas, que encobriu a zaga e a Yamashita pegou de primeira. O Honda fez o segundo golzinho e a Yamashita também fez o terceiro. E fechou o caixão, né? Nosso querido Yokohaminha, com esse resultado, afundou de vez na lanterna. São 9 partidas, apenas 1 ponto em 9 partidas. O saldo aí de gols é de menos 20 já, né, Tiagão? E com a vitória, o nosso querido Sagan entrou na disputa da CL, né? Porque tá com 17 pontinhos aí em 10 partidas. E o terceiro colocado, apesar de apenas 9 jogos, é o Kobe com 18, né? Então é uma vantagem bem pequena que o Kobe tem. E quem sabe, não custa sonhar, né? O Sagan quase conseguiu aquela vez em 2011, por que não pode agora, né? Pois é, né? É claro que eu até falo, né? Eu acho muito interessante, né, tudo que a equipe do Sacramento Sul está fazendo na temporada 2021, mas ainda é tudo muito novo e tudo muito no começo, né? Mas é claro que para uma equipe que tinha um prognóstico de tão baixo, né? Eu mesmo coloquei o Sagan como praticamente quase um virtual rebaixado por tudo que foi feito na temporada passada, né? E bem, uma temporada desse calibre realmente é de encher os olhos e de tampar a boca de qualquer crítico, né? Então o que o Sagantoso faz é muito interessante. Pega uma equipe aí do Yokohama FC muito frágil, né? A equipe do Yokohama junto com o Sendai são as únicas duas equipes que não sabem o que é vencer, né, na temporada 2021. Depois eu vou até dar uma pesquisada quando foi a última vitória do Yokohama, deve ter feito um timezinho aí, e nesse jogo, né, o Yamashita foi o primeiro aos 19, depois o segundo gol sai só no segundo tempo, mas mesmo assim o Yokohama, em muitos momentos a equipe sem forças nenhuma, né, então 3-0 a equipe do Saganto Sul sobrando em campo. Uma pena. É claro que está muito longe, até para dizer que o Yokohama e o Sendai estão dando adeus à Liga, à primeira divisão, mas com essa temporada que vai cair mais times, né, fica ainda mais difícil de imaginar um cenário diferente desse. Complicado mesmo, né? E já entrando na deixa aqui do Sendai, Tiagão, empatou em casa com o Yokohama Marinos. O Marinos que não jogou bem essa partida, cedeu aí uns espaços para a equipe de Sendai, mas o time não soube aproveitar, né? E convenhamos, esse futebolzinho michuruca que o Tegura Mori aplica na equipe é terrível, né? Então me faltam palavras para descrever. Galera do Sendai, entre em desespero já, viu? Não, e é ridículo, e não se a questão a situação do Sendai ela é desesperadora, mas é ridículo, primeiramente, falando do Marinos, como o Marinos ele não consegue ter uma aplicação a médio prazo, né? Porque vence uma equipe que está lutando pelo topo da tabela, que é a equipe do Cereço Osaka, né? Faz uma bela vitória, mesmo que seja não seja um placar muito elástico, e aí pega na outra rodada, né? Questão de dias depois, 5 dias depois, a segunda pior equipe do campeonato e a equipe não consegue vencer. Entendeu? Tipo, mas a equipe do Sendai joga em casa e o Sendai jogando em casa é muito chato. Realmente, a equipe do Sendai é uma equipe que durante muitos anos soube fazer o fator casa muito bem, mas o fator casa está muito comprometido porque não tem todos os torcedores. A equipe do Marinos tem um orçamento que é no mínimo 2 vezes maior do que a equipe do Verota Sendai, e com essa vitória a equipe do Marinos que está hoje com 15 pontos subiria para 17, é o mesmo número que está o próprio Cerezo, que está o Saganto Sul em quarto, entendeu? Então assim, perde chances, né? A equipe do Marinos chegou com seu terceiro empate, né? E na maioria desses empates eram jogos que poderiam vencer, né? Se a gente parar só os últimos 2, empata com o Sendai, 2 rodadas atrás empatou com o Shinami Omari, que fez um belíssimo jogo com uma equipe muito pior, conseguiu segurar, né? A equipe do Marinos conseguiu sair com um empate, que é ótimo para a equipe do Shinami Omari, mas assim, se o Marinos quer realmente lutar por alguma coisa que seja mais do que apenas brigar entre 6 e 7º colocado, tem que vencer
todos os jogos contra as equipes pequenas, sabe? Não tem distinção de casa ou fora de casa. Aí perde os pontos, depois os torcedores vêm reclamar com a gente, que a gente que pega no pé do Marinos, né? Não é o Marinos que está deixando de jogar os jogos fáceis, né? Não, somos nós que estamos pegando no pé do Marinos, né? A gente tem que deixar de ser um pouco mais clubista e ser um pouquinho mais realista às vezes. É a famosa instabilidade japonesa que pega. Exato, Marinos, exato. Né? Exatamente. Mr. Thiago Henrique Cruz, o Urawa sofreu para ganhar em casa do Tokushima. Golzinho do menino Sekine de cabeça. Mas convenhamos, hein? O Kami Fukumoto, o bracinho de T-Rex, né? Numa cabeçadinha fraca daquela. Pois é. Aceitou? Como assim? Pois é, outra equipe também que joga um futebol burocráticozaço, né? Desde a temporada passada, que é a equipe do Real Reds, né? Uma vitória, ok, jogando em casa, tinha toda a obrigação extrema, né, de vencer essa partida, mas não dá pra dizer que o Tokushima Warriors jogou todo mal, né? Jogou da maneira que pôde, fez 2 substituições cedo no começo do segundo tempo, né? E a equipe até do Urawa teve que fazer uma substituição por causa de lesão no primeiro tempo, né? Com a entradinha ali do Sugimoto. O Sugimoto começou no banco essa partida. E aí teve o gol do Sekine, o pequeno Sekine, né? Que fez o gol da partida aí. Mas o Tokushima tentou muito limitado em alguns momentos. A equipe, não sei, talvez o Tokushima ele até perdeu a qualidade que eu acho muito interessante dele, né? Que é o esquema que eu falava que o Tokushima jogava muito bem sem a bola, né? E parece que nessas últimas partidas o Tokushima não está conseguindo fazer muito isso, né? A equipe está se juntando muito, tá ficando muito um bololô no meio campo, não estou achando muito legal de assistir os jogos do Tokushima. Mas eu espero que já que algumas equipes não estão com dificuldades tão grandes de conseguir manter um bom futebol, que o Tokushima consiga pegar, né, uma equipe ou outra aí vacilante e vencer. Até porque, né, a gente vai falar depois, né, dos jogos que aconteceram no meio dessa semana, mas teoricamente, Elias, o Tokushima até esse momento já estava com 3 vitórias, 3 consecutivas perderia, né, para esse jogo do Real Reds, mas dá pra gente dizer que o Tokushima está pelo menos encaminhando aquela famosa gordurinha para ficar safe no final do campeonato, né? Então, por enquanto, apesar do futebol feio de ver, o Tokushima tá jogando certo com as peças que tem. Tá sabendo administrar, né? Sabe Sim. dos limites. Sabe dos limites que a equipe tem. Não abusa, né, Tiagão? Não é aquele time ousado assim. Não inventa também, né? Isso, não inventa. Respeita, consegue fazer esse equilíbrio, né? Porque respeita os seus limites. Então, por isso que tá se dando bem até o momento. E essa gordurinha aí vai ser fundamental até o fim do campeonato. Quem sabe isso aí pode realmente salvar a pele da equipe. Pois é. Mas sabe quem que não se salvou? O Zago. Falando do jogo derradeiro aí que ocasionou a demissão do nosso querido Zago, o time do Kashima tava com a faca e o queijo na mão nessa partida, né, Tiagão? Chegou a abrir 2-0 com o nosso querido Nagato e o Edinha fazendo o golzinho. Era 20 minutos do primeiro tempo e já tava 2-0 para a equipe do Kashima, né? Embora tenham sido aí falhas defensivas do Sapporo. O nosso querido Tanaka diminuiu aí ainda no primeiro tempo e mais para o final da partida houve o empate, né? Esse 2-2 aí que custou caro para o nosso querido Zago em mais uma atuação pífia do Kashima. Apesar do Kashima estar vencendo a partida, não vinha jogando bem, né, Tiagão? Aí teve o pênalti que foi inclusive decidido pelo VAR, né? Que foi o VAR que salvou a pele aí do nosso Consadole Sapporo. E o Anderson foi lá e fez o golzinho de empate 2-2. Complicado. Pois é, bem complicado. Esse jogo, Elis, eu até tive o prazer de fazer ela uma transmissão de rádio com ela. Eu fui chamado ali pelo pessoal da Rádio Mirai, né? O C. Rodrigues pediu se eu tinha disponibilidade e eu participei
da transmissão da galera ali da rádio Outra Dimensão. Então até aproveito para deixar um abraço aí para a galera que me acolheu muito bem ali, o Matheus Fatione, o PH também ali. Também, se não me engano, tinha mais um menino junto com a gente, que era o Guilherme, que depois que a gente conversou via WhatsApp. Então um forte abraço para a galera da Web Rádio Outra Dimensão. Vou até deixar o link deles aí na descrição do YouTube, para quem quiser interessado em dar um likezinho depois lá. E esse Saga jogo, gostou Elias... dessa rádio. Eu não entendi. O Saga gostou dessa rádio. O Saga gostou dessa rádio. Então a galera muito alta astral aí fazendo a rádio. Bem legal também que a Rádio Outra Dimensão tem uma narradora, Elias. Tem uma narradora, a galera fala sobre Libertadores feminino e tal. Um negócio, uma pegada bem legal. Então recomendo todo mundo dar uma procuradinha aí, uma curtidinha depois lá no projetinho da rádio, Web Rádio Outra Dimensão, no YouTube. Sobre esse jogo bem grande. Exatamente, um leque bem grande. Sobre esse jogo, Elias, como você falou, né? Você resumiu bem a partida. O começo de jogo, incrível, né? O Nagata fez um gol ali, né? Um puta vacilo defensivo, a bola sobrou, ele acabou chutando e entrando, estufou na rede, quase saindo a bola. Depois tem o gol do nosso craque, o Edinha, né? Que nós já falamos, né? Fé no Edinha que o Enya vem, né? E o primeiro passo pro Enya do Kashima vir já foi feito, né? Que é tirar o Zago. Agora falta o Zico. Né? Falta só esse passo aí. E aí, ainda no final, aos 26 minutos, né, o Tanaka fez o gol para diminuir o jogo, para diminuir o placar. E no segundo tempo, Elias, o Kashima continuou melhor em muitos momentos. O Kashima é uma equipe muito melhor do que a equipe do Consolador Sapporo. O Sapporo, às vezes, muito perdido em campo, errando demais os passes. Então, assim, a equipe do Sapporo não sobrou em campo, né, em nenhum momento. E aí, Elias, quando teve o pênalti em cima do Anderson Lopes, na minha opinião, que a gente ficou até discutindo lá na rádio, foi que o lance foi fora da área. Entendeu? Assim, claramente eu não daria o pênalti sem o VAR. Mas com o VAR também não ficou aquele negócio muito, entendeu? Porque no caso o Anderson ele veio e fez um corte, e no caso ele sabe que não se dá aquele passe para dentro da área, mas para mim o choque foi fora. Né? Então ficou meio ambíguo ali, demorou demais o VAR, deu uma brasileirada no VAR nessa rodada aí, demorou coisa de 4, 5 minutos o jogo parado, então os resultados acabou, né, deixando as coisas ainda pior. Com o gol do Anderson Lopes de pênalti, né, a equipe do Kashima sentiu o baque, quase tomou o terceiro gol do Consadole, e aí com o finalzinho do jogo, o Zago já saiu com o cara fechado, né? Se me engano até mostrou o Zico na arquibancada e tudo mais ali, mostrando que estava todo mundo com a cara meio azeda, né? Porque realmente as coisas não funcionaram, dito e feito, né? 2 dias depois, o Zago aí sendo demitido da equipe do Kashima Antlers, né? E no final das contas, de todos os resultados possíveis, esse é o pior de todos, né? Porque isso não ajudou nem o Sapporo, que era 14º, 15º, e também não ajudou a equipe do Kashima, né? Que também acabou perdendo uma posição e agora está na 15ª posição, né? Então, tipo assim, o resultado em 2-2 não ajudou nem o Kashima do Zago e também acabou, né, ajudando a equipe do Consolador Sapporo. Que coisa, hein? Que fase! Que fase. E já que a gente falou sobre isso, né, pra galera ficar um pouco mais antenada nisso, né, até então, né, Elias, o treinador que vai entrar no lugar do Zago, né, é o interino da equipe, né, que é o Naoki Soma, né, o Naoki Soma é aquele Naoki Soma, né, zagueirão, né, com passagem por Verde, né, depois ele é base do Kashima, depois foi pro Verde, depois voltou pro Kashima, foi pro Frontale, voltou pro Kashima, né, e voltou pro Frontale, finalizou a sua carreira e tal. Eu tava vendo uma coisa bem interessante, Elias, o nosso querido Naoki Soma passou pela universidade dos meus queridos amigos, né, a Waseda University, né, então os amigos lá do Twitter, foi por onde o Soma jogou, também na época de colegial e universidade, e, bem, um treinador com uma experiência não tão grande, né? Foi treinador do Mati da Zélvia, né? Jogou primeiramente pela equipe, quando ele começou a ser treinador, né? Depois de se aposentar, foi treinador da equipe júnior da equipe do Frontale. Depois assumiu o Mati da Zélvia, lá foi treinador por 36 jogos, né, na temporada 2011, e depois acabou sendo treinador na equipe do Frontale.
também por 48 jogos apenas, não teve lá tantos, teve um pouquinho mais de um ano. Depois ele acabou virando o treinador adjunto, né, lá na equipe do Montevideo Yamagata, voltou a ser treinador do Matidas Zelva, e lá ele ficou de 2014 até 2020, até que ele sai do Matidas Zelva no final de 2020 e vem ser fazer parte da nova comissão técnica do Kashima Antlers, e aí ele trabalhou junto com o Antônio Carlos Zago nesses 48 jogos. Acredito que o Soma vai ser efetivado pela equipe? Acho que não, né? Até porque se ele foi contratado para fazer parte da base dos Júniors e entrou com o Zago, eu não sei se ele vai ter uma ideia de futebol muito parecida com aquilo que o Zago tem, né? Então, assim, para utilizar os jogadores que estão chegando, é bem provável que o Naoki Soma entenda a filosofia que o Zago quis mostrar ali. Talvez o Pituca, né, o outro jogador brasileiro que está chegando no elenco, Cauã, uma coisa assim, provavelmente vai saber onde colocar esses caras. Mas dificilmente eu vejo o Naoki Soma sendo o nome, né, para tirar o Kashima dessa situação. Posso estar errado, o Naoki Soma pode ser um belíssimo nome aparecendo barato que vai ajudar a equipe do Kashima Antlers, mas é bem provável que a equipe vá atrás aí de algum jogador, de um treinador ou de nome ou de um pouquinho mais de experiência nas equipes mais cascudas da J-League. O Naoki Soma é uma grande adição aí para a equipe. Exatamente. Pô, traz o Okada, gente, traz o Okada. Traz o Kokadovski. Traz o Okada. Agora, o Kokada tá sossegado, rivalizando com o Takahara no duelo da Fazenda Feliz, né? É verdade. Eu ia falar que talvez para trazer o Nishino, mas o Nishino também já tá na equipe nova também já, né? Tá na Tailândia, não quer dor de cabeça, né? Então, né? Deixa lá, né? Então, vai atrás de alguma. Agora a questão é assim, vamos saber que nome que vai trazer, né? Essa é a questão, que nome trazer, né? Difícil. Difícil. Vamos ver. Só pra quem não entendeu a piada, Tiagão, galerinha, o Takeshi Okada virou fazendeiro, né? Após a Copa de 2010, aí ficou de boa. E o nosso querido Naohiro Takahara também virou fazendeiro. Então, por Olha isso dá piadinha. E o querido... Virou até notícia no blog do Bom Tempo, quem quiser ver, dá uma procuradinha lá que tem essa notícia aí. E o ídolo do Thiagão, Tokunaga, também é fazendeiro, né, hoje em dia. Exatamente, eu também é fazendeiro também agora. E com certeza vai vencer a disputa facilmente dessa turma aí. Se eu não me engano, o Tokunaga tem uma plantação de milho, né? Então, é muito, muito louco nesse negócio, né? Porque eu falei, né, os caras... Né, é uma coisa que dá dinheiro, se os caras tiverem uma grana para investir, pode até que ser que o negócio dê muito certo e dê mais certo do que ganhar ganhar dinheiro jogando bola, né? Então, né, deve ser interessante para quem gosta. Não é minha praia, mas respeito quem gosta. Lembrei de uma coisa aleatória que envolve o Naoki Soma, cara. O Soma que tem uma história maravilhosa no Kashima, né? Inclusive, isso o levou à seleção e a jogar a Copa de 98. Antes da Copa, o Japão fazia uns amistosos muito malucos, né? E um desses foi contra a seleção mexicana, onde o Soma fez o golzinho dele. Na hora que ele fez o gol, ele fez aquela dancinha típica dele, comemorar e tal. E o narrador, o comentarista... Acho que eles deviam ser torcedor do Kashima, né? O narrador, o comentarista do jogo. Que o Soma fez o gol, eles começaram a gritar assim, juntinho. Os dois fizeram o corinho. Soma, 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 Soma. Pouco clubistas, né, os narradores, né, mas tudo bem, faz parte. Com aquela vozinha típica de narração japonesa, né, Soma, Soma, Soma. A pergunta é, o Japão ganhou esse jogo contra o México? Ganhou, foi 5x3, 5x2, 5x3, 4x2, uma coisa assim. Olha só, muito bom. E só para não me perder num pequeno detalhe, Elias, pra galera depois saber todas as informações corretas, na questão de números, né, do ex-treinador da equipe do Kashima, o Zago teve à frente da equipe em 48 jogos, venceu 23, empatou 7 e perdeu 18, né? Então, realmente, números, claro, não são números horríveis, mas para a questão de Kashima Antlers e para ganhar campeonato, realmente, números muito complicados. No total, a equipe do Zago fez 78 gols, tomou 64 e somou no total 78 pontos desde o início do início de 2020 com um treinador brasileiro. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Sabe tudo, menino Thiagão. Olha aí. Olha aí. Thiagão, que deu com a equipe do Shonan Bellmare que aprontou pra cima do nosso querido Sanfrecce Hiroshima, que não vem jogando lá aquelas coisas, né?
Sim. e perdeu em casa com o gol do nosso querido Talaca, né, Thiagão? Ele que Exatamente. aproveitou a bobeira defensiva e fez o golzinho. Pois é, aproveitando um belo vacilo ali, é que, como você falou tudo, né? A equipe do Hiroshima, né? Aquele futebol esquisitaço, né? O Hiroshima não é uma equipe ruim, mas não tem jogadores muito, né, excelentes em todas as posições, mas ao mesmo tempo é uma equipe que joga feio, mas tem jogo que joga interessante. Então, assim, realmente é uma equipe muito inconsistente, né? A equipe do Hiroshima. Então, é aquela incógnita, né? O próprio Montempo falou. O Sanfrecce Hiroshima em 2021 é uma incógnita, ninguém sabe o que esperar, né? E nesse jogo, né, saiu aí a equipe, o gol da equipe de Chernobyl Mari, né? A equipe do Sanfrecce Hiroshima teve todo o segundo tempo, né? O gol, se não me engano, saiu assim, aos 56, 57 da segunda etapa. E aí depois teve todo as substituições, entrou o Júnior Santos, entrou o Asano Júnior, entrou o Nogami, e mesmo assim as coisas acabaram não mudando e a equipe do Shannon conseguiu belíssimos 3 pontos que vão fazer muita diferença, pelo menos neste momento, já que a equipe do Shonan, Elias, vinha de 3 empates, né, não conseguia vencer, né, vinha de uma derrota, 3 empates, e agora consegue aí a sua segunda vitória do campeonato. Já no caso da equipe do Sanfrecce Hiroshima, né, a equipe vinha até de resultados interessantes, né, uma vitória, um empate, uma vitória, perdeu para a equipe do Shonan, né? E aí, claro, né, já dando um spoilinhos, jogaria a próxima rodada dos jogos adiantados contra a equipe do Nagoya e perderia de novo, né? Então, realmente, 2 derrotas consecutivas. Está uma sexta colocação nesse momento a equipe do Hiroshima, mas é aquela sexta colocação que a gente não sabe se a gente fica feliz ou se a gente fica triste por saber que a equipe do Hiroshima não vai aguentar muito tempo nessa posição, né? Então, realmente, muito complicado o ano pragmático aí dos ursinhos de Hiroshima. Complicado. Tiagão, eu dei uma olhadinha aqui, achei, foi no dia 29 de maio de 1996, Japão 3-2 jogaram lá em Fukuoka. Aliás, o ano de 96 foi um ano ótimo para a seleção, foram apenas 2 derrotas, né? Lembrando que perdeu para a Austrália por 3-0 e a derrota que mais doeu foi a derrota para o Kuwait na Copa da Ásia 96, né? Lembrando Verdade. que o Japão havia se classificado em primeiro lugar com 3 vitórias, ganhou da Síria por 2-1, ganhou do Uzbequistão por 4-0 e da China por 1-0, mas nas quartas sucumbiu ao Kuwait pelo placar de 2-0. Lembrando que quem venceu na Copa da Ásia 96 foi a Arábia Saudita, né? Muito bem lembrado, Elisa. Foi só em 1996, né? É simples assim, né? Muito simples assim. E vem falar que eu sou o cara das informações. Parabéns você por lembrar de tanta coisa da seleção. Então vamos dividir. Eu fico atrás das loucuras da J-League antiga e você fica atrás da seleção e fica cada um no seu quadrado. Ah, JFA, cara, eu sou doente por isso. Tá certo, é por isso que a gente acaba se beneficiando aqui com as informações pro Hinomaru. Tira as informações do nada, né? Exatamente. Tiagão, e o Cerezinho que empatou com a Vispinha 2-2 em casa, hein? Outro vacilo? Outro vacilo, ficou feio para a equipe do Cereço, tá? Um jogo que claras chances e possibilidades da vitória da equipe do Cereço. E foi depois desse jogo que eu sinceramente, é claro, a gente fala muito na questão das teorias, né? Mas eu já não vejo mais o Cereço sendo essa terceira força do campeonato, né? Esses últimos resultados são bem desanimadores, né? A equipe do Avispinha perdeu um jogador, né, o Xixi, aos 14 minutos do primeiro tempo, um jogador expulso, uma expulsão direta, uma entrada muito feia, muito errada, muito desnecessário, e mesmo com um a mais, né, a equipe do Cereço ainda não conseguiu impor o seu estilo de jogo. Sinceramente, Elias, eu começo a dizer que eu não estou entendendo muito o estilo de jogo do nosso querido Leverkusen, tá? Vou ser bem sincero. Aí o jogador da Fukuoka, né, o Yoshioka, faz o primeiro gol aos 67. O Nakajima, um dos jogadores bem interessantes dessa temporada da equipe do Cereço, empata o jogo 2 minutos depois, né? Aí o Kato vira para a equipe do Cerezo aos 36 ali com o passe do Maruhashi. E esqueci, é muito difícil. Como pronuncia o nome desse jogador mesmo aí da equipe do Avispinha?
Ruama, acho que é isso. Isso, Ruama sobe no meio de todos os zagueiros da equipe do Cereço, né? Foi até um belo cruzamento alto ali do Salomonson. E o Ruama vai lá, sobe, cabeceia fraquíssimo no canto do goleiro. E é claro, né? É claro que o Kim aceita, e aí o empate da equipe do Avisca Fukuoka, o resultado que ficou realmente muito feio no final das contas. Lembrando, né, o Cereço joga em casa, a equipe do o Cereço, né, Futebol Clube, gastou uma bala para fazer a reforma do seu estádio novo, né. Tem até conversas aí de que quando as coisas realmente melhorar no Japão e tudo mais, que o Cereço vai ter ingressos sold out, assim, tipo, esgotados durante várias rodadas. Então, assim, vai ter casa cheia durante muito tempo. E a equipe, em vez de aproveitar isso, né, vencer esses jogos fáceis para se posicionar bem no campeonato, para chamar mais a atenção do público, dá esses vacilos e acaba caindo um pouquinho na tabela. Então eu vejo o Cereço hoje uma quarta, uma quinta força ou até mesmo um azarão. Se der realmente Cereço no final do ano, vai ser um baita azarão, porque o Cereço, empatando com a Vespinha, mostra que não tem time e não tem maturidade de campo para vencer um campeonato. Vamos falar uma coisa pior, Thiagão? Falando dos jogos que foram adiados que tivemos aí na data de hoje, começando justamente pelo jogo do Cereço. Verdade, né? 2-1 pro Tokushima Vortex, né? Que o Nishio fez, cara? Pois 44 minutos para 45 do segundo tempo, uma bola tranquila para ele poder dominar, tirar da defesa. Não, o que ele faz? Ele erra o chute, engana o goleiro e faz um gol contra no finalzinho do jogo, né? Lembrando que estava 1-1 a partida, o Avispa abriu o placar, o Cereço empatou e no último lance do jogo praticamente houve aí essa grande lambança que comprometeu e o Cereço perdeu em casa pro Avispinha. Pois é, cara. Pro Tokushima, no caso, né? O Tokushima que agradece nessa loucura, né? Tokushima. Exato, o Tokushima consegue sua quarta vitória no campeonato, né? Tinha perdido para a equipe do Ural, vence agora essa quarta vez, se posiciona muito bem nono colocado e agradece, né? No caso, durante todo esse jogo, eu até consegui ainda bem acordar e poder ver essa grande lambança, né, ao vivo, né? E foi um jogo nervoso, né, pela parte da equipe do Cereço, né? E, claramente a equipe tem toda aquela obrigação de vencer, né? A equipe do Tokushima, o Elias sabe disso, não é uma equipe que tá bombando em todos os aspectos, né? Os laterais são muito lentos, a defesa tem alguns vacilos muito pragmáticos, né? Muito inocente em alguns momentos, né? É um 4-5-1 meio bagunçado, mas assim, fez o que tinha que fazer, né? O Nino fez a questão de fazer esse belíssimo gol contra, né? Mas aí o Miyatiro, né? Um jogador da base interessante, uma boa revelação da equipe do Kushima Vortex, fez o primeiro gol aos 15 minutos, né? O Shindo empatou aos 34, né? E aí depois, lá nos 90 minutos, como Elias falou, né? O próprio Nishio, o Nishio, no caso, fez o favor de fazer esse gol contra. O empate já seria horrível, né? Para a equipe do Cereço, né? Mas jogando em casa mais uma vez. Mas aí, com a maluquice do gol contra, as coisas ficaram ainda piores, né? Vamos ver o que acontece com o Leverkusen. Obviamente eu não acredito que o Lever, por mais que o Lever jogue muito mal, não consiga fazer muitas mudanças e a equipe do Cereço não termine bem o campeonato, eu não vejo o Lever sendo mandado embora no meio do campeonato, né? Mas assim, é triste, né? Porque a gente viu o Cereço como talvez uma luz no fim do túnel para ter mais uma equipe lutando pelo campeonato junto, né? Porque não dá para a gente colocar todas as nossas fichas apenas na equipe do Nagoya Grampus, né, que já mostrou algumas vezes que também, se a gente comparar todos eles com o Kawasaki Frontale, nada de braçadas em muitos aspectos, né? Mas vamos ver, né? Ainda temos apenas 9 rodadas, é claro que algumas equipes jogaram mais, outras menos, mas aí até o meio do campeonato a gente vai poder ter uma visão melhor de quem realmente são os times que vão conseguir bater de frente ou pelo menos tentar lutar em busca do título junto com a equipe do Kawasaki Frontale. Por enquanto, Frontale muito melhor do que todos os demais. Nadando de braçadas largas aí, Thiago. Então vai ser difícil de bater essa equipe do Frontale. Thiagão, ficou feliz aí com a vitória do Gamba Osaka, jogando fora de casa e bateu o imbatível, o empatável Sagan Tosso, né?
Verdade, é um bom jogo da equipe do Sagantoso, mais um bom jogo, jogando muito bem, primeiro tempo bem pegado. O Gamba não. Se assim, galera, se você não tem nenhuma equipe, você vê jogos da J-League por diversão e tudo mais, não veja muitos jogos do Gamba Oscar, porque eles normalmente não são jogos muito bonitos, né? Mas a equipe do Gamba foi muito guerreira em alguns aspectos, melhorou bastante a questão da velocidade nesse jogo. Um bom gol do Sami, né? Ali com a assistência do Fukuda. O gol aos 68 minutos da segunda etapa. A equipe do Sagan até tentou uma modificação ou outra ali, teve uma boa chance. Se eu não me engano, foi com o Yamashita ou com o Hayashi, um dos dois nomes ali teve uma boa chance ali de finalização, que a bola acabou batendo na zaga, mas o jogo foi basicamente só isso, né? O Gamba vence uma partida fora de casa. É importante para começar a sua empreitada por sair, né, da zona de rebaixamento, né? O Gamba que ainda tem muitos jogos atrasados, né? Então vai acontecer muita coisa. O Gamba jogou apenas 5 vezes no campeonato até então. E é claro, né? A primeira vitória do ano é sempre muito importante, né? Claro, né? Acabou vindo com uma equipe grande e vamos ver como que o Gamba se posiciona, né, nas próximas rodadas, né? Fui até ver quem que o Gamba enfrenta aqui na próxima rodada. O Gamba enfrenta a equipe do Shimizu, né? Então vai ser um jogo difícil para a equipe do Gamba Osaka. Em contrapartida, né, o nosso Saganzinho vai enfrentar o segundo colocado, né? Enfrenta o Nagoya Grampus, um jogo muito importante e o jogo é lá em Nagoya, né? Então talvez um jogo muito complicado, mas quem sabe o Sagan possa voltar a aprontar novamente. Bom, Nagoya continua no seu traçado aí a perseguição do Kawasaki Frontale e também venceu, né? Ganhou de 1-0 em casa do Hiroshima e mantém-se aí na segunda colocação com 26 pontos, lembrando que está muito à frente da equipe do Kobe, né? O Kobe está na terceira aí com 18 pontos, com 9 jogos, se vencer vai a 21, também continua muito distante. Frontale que tem 11 jogos e 31 pontos, mas mesmo o Nagoya vencendo aí o jogo que falta, né? Para chegar aí aos 11 jogos também, continua bem atrás da equipe do Frontale, né? Exatamente, né? O gol de cabeça do Maruyama, né? O lançamento do cruzamento ali do Matheus, né? No escanteio. A equipe do Hiroshima, mais uma vez, né? Demorou muito para fazer algumas substituições que realmente desse uma nova cara para a equipe, né? Quando sai entra o Aoyama no lugar do Shibazaki, você vê que a equipe ainda vai jogar no mesmo esquema, né? Tentando administrar a bola no meio campo e abrir para as laterais e os atacantes avançarem de alguma maneira. Isso não vem funcionando tão bem na equipe do Hiroshima, mas os bons resultados no começo da J-League, né? Nas primeiras rodadas, dão essa sexta posição que, na minha opinião, é meio enganosa, né? O Hiroshima não vem jogando esses 2 últimos jogos muito bem, né? Vai ter um jogo dificílimo na próxima rodada, né? O que a equipe do Hiroshima vai jogar fora de casa, né? Contra a equipe do Kawasaki Frontale e, bem, pode ser que aí o Hiroshima tenha a sua terceira vitória, a sua terceira derrota consecutiva, né? Ou pode ser o jogo que o Hiroshima vai poder voltar a brilhar novamente, fazer um bom jogo. Lembrando que o Hiroshima venceu muito bem, né? A equipe do Okami FC quando teve a oportunidade. Lá nas últimas rodadas mais para trás, venceu a equipe do Oita por 3-1. Então, assim, é uma equipe que, se você dá espaço e vacilar, sabe fazer gols. Mas o problema que eu acho no Hiroshima é que o Hiroshima não está sabendo meio que procurar o caminho do gol quando uma equipe é um pouco mais organizada, né? Então talvez esse jogo contra a equipe do Frontale pode ser sim mais um jogo complicado para você, torcedor do Sanfrecce Hiroshima, mas a esperança é a última que morre. E o Kawasaki Frontale que bateu a equipe do Avispinha. O Avispinha que conseguiu segurar o jogo, né? Perdeu de 3-1. Se não fossem por erros individuais ali, algumas lambancinhas, poderia ter até empatado o jogo, né? Sim. Mas esses errinhos aí custaram caro para a equipe. Pois não tinha como bater de frente literalmente com a equipe do Frontale. Isso ainda mais para a questão do Avispinha, isso realmente é muito difícil. Eu acho que o maior problema da questão do Avispa, Elias, é a questão de a quantidade de gols que a equipe está tomando, né? Então, a equipe toma muitos gols, muitas goleadas. Até recentemente, né, no finalzinho do mês passado, a equipe jogou uma Luvan Cup, né? Tomou de 5-1 da equipe do Kashima, né? Tudo bem que é a Luvan Cup, né? Obviamente que a Avispa vai abrir mão completamente disso aí. Não é o campeonato para a Avispa se preocupar, a questão é J-League, mas já faz tempo que a equipe não vence também, né? A equipe a última vitória, né, incrivelmente, né, a vitória da equipe do Avispa Fukuoka foi em cima do Kashima, né? Foi aquele 1-0 lá há 4 rodadas atrás.
Desde então, a equipe vem aí numa sequência de ou empates ou derrotas, e neste jogo, né, a equipe tentou segurar, mas realmente uma hora bate o cansaço, troca seus jogadores, vem jogadores que obviamente do banco que são sim piores do que os jogadores que começam o Best Eleven da equipe do Visco Fukuoka, e aí, né, a equipe do Frontale, que não tem nada a ver com tudo isso, fez os seus gols, né, gol do Tono, gol do Shinen, aquele Shinen, né, a eterna promessa, né, o Shinen é o ganso, é o ganso japonês, né, o Shinen, e no final das contas o Yamane fez ali mais um golzinho com assistência dele, nosso querido Leandro Damião, e, né, gol do Salomonson aí, que diminuiu aos 47 minutos da segunda etapa, o vulgo acréscimos do primeiro tempo. Maravilha, Mr. Thiago Incruz. Deixa eu passar aqui pro pessoal agora a situação completinha de como ficou a J-League após essas partidas. Galera, é o seguinte: o líder é o Kawasaki Frontale, 11 joguinhos e 31 pontos, seguido por Nagoya é ótimo, hein? Nagoya Grampus, 10 jogos, 26 pontos, e o Viseu Kobe com 9 partidas e 18 pontos. Equipes que estariam na série nesse momento. Na zona da degola, na zona da tristeza, na zona da morte, temos Gamba Osaka com 5 partidinhas, né, e 5 pontos. Lembrando que tem muito jogo aí pro Gamba descontar devido à pandemia, né, que deu um surto de Covid aí na equipe. O 8 a Trini tá com 8 jogos e 5 pontinhos, tá perdendo a rodo. Vegalta, aí já começa desespero, né? Vegalta Sendai apenas 2. Vegalta Sentai, né? Precisa virar um Sentai aí pra mudar essa situação do Vegalta. Apenas 2 pontinhos, 8 jogos. E o Yokohama, o pior deles, né? 9 partidas, apenas 1 pontinho na lanterninha e menos 20 de saldo. Na artilharia do momento temos Anderson Lopes do Sapporo com 8 golzinhos, Leandro Damião com 7 do Frontale, e o nosso querido amado Furuhashi do Kobe com 6, e o Dazon Maeda com 6 gols também do Marinos. Muito bom. Lembrando para todo o pessoal que a rodada 10 da J-League acontece já neste final de semana, nessa madrugada de quinta para sexta-feira, dia 16, com vários joguinhos aí nos horários das 7 e 2 horas da manhã. A rodada continua no dia 17 e também no dia 18. Então, só recapitulando, né, o dia 16 tem um joguinho, depois dia 17 tem vários jogos em vários horários, 2 e 3 horas da manhã, e no dia 18 tem o restante da rodada. Maravilha, Tiagão. Bora para J2? Bora! A J2 que está na sua 7ª rodadinha, e tivemos os seguintes resultados. Blaumetz e Omiya, esse é o meu clássico, hein? Ficaram no 0-0. Zaspa perdeu em casa para o Fire Nagasaki por 2-1. Kofu e Giravan ficaram no 1-1. Júbilo 4, Matsumoto 1, Verde 3, Renofa 1. Tá difícil vida do Renofinha. Monterio perdeu em casa para o Albirex 2-0. Mito 0, Ryukyu 2. Totig e Sagamihara ficaram no 0-0. Matira 0, Kyoto 1. Suegin 0, Jeff 1. Erime e Fadiano ficaram 2-2. Classificação é o seguinte, galerinha: Albirex líder 19, mesma pontuação do Ryukyu em segundo. Já pensou uma equipe do arquipélago do Ryukyu ali na J1? Rapaz do céu, ia ser a novidade do século, né, Tiagão? Lembrando que ninguém nunca disputou aí a J1 até o momento. Já não havia disputado a J2, né? Já foi o primeiro a disputar a J2 e agora, quem sabe, pode chegar a J1, né? Na zona da degola, essa parte é muito triste, né? Que só time que eu gosto, ó. Monterio e Yamagata com 6 pontinhos, 19º. Matsumoto e Yamaga com 6 pontinhos em 20º. 21º, Renault Fallers. Renault foi Yamaguchi com 5 pontos. Lanterninho e Erime com apenas 3 pontos. O artilheiro da competição é o Koike do Verde com 6 gols. O Takagi do Berex também tem 6. E o Lukian e o Taka tem 4 golzinhos. Triste essa ZR aí.
Pois é, aliás, eu até vi o jogo entre Verde e Renofa, foi realmente assim triste, né? A equipe do Renofa com dificuldades claras de algumas coisas muito básicas, como lançamentos que eles não sabem fazer direito, né? Cobranças de escanteio, as poucas que a equipe teve, né? Teve uma ou duas apenas, cobradas muito mal. E olha que a equipe do Verde não é nenhum grande primor também, né? A equipe do Verde está até tendo um campeonato que começou mal e começou a melhorar aos poucos, né? Tá em 10º colocado, está longe de buscar grandes convicções em 2021, mas realmente a equipe do Renofa com muitas dificuldades. Três coisas, né, que eu queria pontuar sobre a J-League, né? Uma boa luta pela parte de cima da tabela, principalmente entre os dois primeiros colocados, apesar que eu ainda acho que essa diferença de 19 pontos contra 13 do terceiro colocado, que é o Kyoto, é uma diferença ainda muito pequena, muito fácil de ser quebrada, né, até pela constância de jogos que vai ter, mas ainda é legal ver essa briga entre o Ryukyu e o Abriex Niigata, que passou muitos anos ali já nesse limbo da segunda divisão. Segundo, uma luta bem interessante pela essa parte de cima da tabela, né? O Júbilo Iwata finalmente estreando na J-League, né? Na segunda divisão. O último ano do Júbilo é facilmente esquecível, né? O Kofu ainda é uma equipe interessante, que quase bateu na trave em 2020, então o Kofu vem melhorando, vem mostrando. Kanazawa lutando pela parte de cima também é bem interessante, eu não lembro se nos últimos anos o Kanazawa estava lutando assim tão fervorosamente pela parte de cima da tabela. Teve uma derrota nessa rodada contra o Chiba, mas realmente muito bom. E por fim, Elias, depois de tudo isso que aconteceu, tem uma coisa que nós não discutimos, porque o senhor não estava comigo nesse Hinomaru, e isso não pode ser esquecido. Há exatas 3 rodadas atrás, Jungo Fujimoto destruiu o Omiya. Destruiu o Omiya Ardija. Isso não poderia ser esquecido por mim. Ok? No dia 21/3, sim, fica esperando. 21/3, tá? Vou até voltar aqui, ó. Então, esqueça a rodada, gente. É a coisa mais importante da J2 nos últimos tempos. 3 rodadas atrás. Tá, rodada número 4 ainda, tá? Sagamihara jogando em casa, o caldeirão de Sagamihara, pegando os pobres pessoas. Esquilinhos. 2 pessoas, eu não acredito, deixa eu ver que eu não... Aqui não mostra quantas pessoas tinham, mas não era 2 pessoas. Tava narrador ou comentarista, eles estavam... Não, jamais. O caldeirão estava assim, ó, nossa, pegando fogo, aí o que acontece? Parece o Tic-Teco, a turma do Tic-Teco, né, para enfrentar o grande Sagamihara. E aí, né, o Yadima faz o gol aos 25 no segundo, né, o Hiramatsu faz o gol aos 38 e aos 93 minutos ele, a lenda, o homem, tá? Jungo Motherfucker Fujimoto faz um puta de um golaço. É a primeira vitória dessa equipe do Sagamihara na temporada, é a única até agora, diga-se de passagem. E nós destruímos a equipe do Tic-Tac. Então fica essa menção honrosa de 3 rodadas atrás. Jungo Fujimoto faz seu primeiro gol na J2 2021. E eu acho que o Sagamihara vai cair rapidamente de volta para a J3, mas tudo bem. Primeiro e único gol. Mas fez, cara. Venha diminuir a gente. Olha as pérolas que tem na equipe do Sagamihara, né? Fujimoto, Junichi e Namoto. Só um monstro, que jogou, gente. Por sinal. E as lendas, né? Yuri Mamute e Romo. Exatamente, pô. É um cúmulo uma equipe dessa não tá lutando pelo menos por vaga na CL. Mas bem, muito bom ter lembrado. Não podia deixar isso passar. Lembrando, tem uma coisa bem interessante, viu, Elias? Tá aparecendo aí alguns links sempre um pouquinho a mais aí. Tá tendo muitas opções da gente poder ver a J2 em algumas rodadas. Eu sempre falo, né? Vou falar sempre, a galera não esquecer. Tem uns joguinhos na J-League Internacional. Bem interessante. A próxima rodada da J2 acontece no dia 17, né? Com jogos que variam da 1, 2 e 4 e 5 horas da manhã, todas no nosso querido sabadão. Então a galera que tiver um tempinho aí, assista também a segunda divisão, que vai ser bem interessante. Este ano, né, apesar de dizer apenas duas vaguinhas, né, promete ser um ano bem interessante aí com essa disputa, que quem sabe, né, da Ryukyu. Eu ainda acho que estão deixando a gente sonhar, mas se desse certo seria muito bom de ver. Uhum. Cara, é incrível como o Inamoto continua com cara de criança ainda. Sim, tá verdade. Vendo aqui. Quem sabe? Vamos torcer pelo Ryukyu, né, Thiago?
Eu sim, não, com certeza, né? Até porque, beleza, o Albirex ele vai voltar uma hora, o Júbilo vai voltar uma hora, mas assim, eu acho que são anos muito, muito distintos que uma equipe tão diferente consegue lutar, né? Então, assim como o Verde bateu na trave uns anos atrás, né? Poderia ser o retorno do Verde, né? Que seria incrível também. Mas eu espero realmente que a equipe de Ryukyu, até porque no próprio Instagram da equipe, eles estão muito ativos, como sempre, e tá sempre promoções de camiseta, sabe? Mostrando lojas novas que estão sendo inaugurados, então assim, eles estão se locomovendo mesmo, assim, sabe, para fazer esse impulso no futebol de Okinawa. Então realmente eu torço muito aí pela equipe do Ryukyu, que tem uma das camisas mais incríveis, né, dos últimos anos, umas camisas bonitas pra caramba, aquele dragão e tudo mais. Então realmente uma equipe muito bacana de se acompanhar. A equipe do Ryukyu que é bancada pelo Sensei Sato. Exatamente. Sabia que você ia pegar a referência. Exatamente. Bora pra J3. Bora lá. A J3 que teve os seguintes resultados na sua quinta rodadinha. Fujieda empatou em casa com o Nagano parceiro. Thiagão ficou feliz 1-1. Fangraure 0, Grula Morioka 3, Fukushima 1, Roaço 2. Uhul! Yokohaminha, para variar, empatou, desta vez com o Kagoshima United 0-0. Kamatamare 2, Kataler Toyama 3. Tegevaharo Miyazaki 2, Gainari Totori 1. E tem um jogo que vai ser disputado essa semaninha ainda. No momento temos de líder o Grula Morioka com 11 pontinhos, seguido do Kataler com 10. Essas equipes estariam aí subindo para a J2. Esses aí tem licença. Aliás, não tem rebaixamento, né? Mas tá aí na última colocação, Kamatamare Sanuki, única equipe que não pontuou na temporada ainda, com 0 pontinhos e 4 jogos. Thiagão, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não é pergunta, só uma afirmação. É muito doido essa J3, né? Porque tem rodada, de repente fica 2 semanas sem jogo. Aí tem uma rodada 3, 4, tem 2 a 3 jogos aí direto. Aí fica um mês sem jogar e volta. É uma zona, né? Não, e o mais louco é assim, isso até duas coisas que eu quero pontuar sobre a J3. Primeiro que esse começo de Guru Morioka e o Kataler Toyama ainda é muito cedo, né? Muita coisa pode acontecer. Mas é muito incrível ver que o Takevaru Miyazaki é uma equipe nova, tá em terceiro, né? Então isso mostra a força de vontade de uma equipe nova, mostrando tudo mais, mas isso me dá um pouco de um receio ao mesmo tempo, porque assim, se um novato tá chegando e fazendo o que tá fazendo, será que é o novato que tá jogando muito bem? Ou é a terceira divisão que já tá entrando um pouquinho naquela mesmicinha, entendeu? Aquela preguicinha, entendeu? Então, padrãozinho. É aquele padrãozinho, entendeu? Tipo assim, sei lá, é bom a gente ficar de olho nisso, né? Até porque o Takevaru tá na frente de Ross Kumamoto, tá na frente de Gifu, tá na frente de Nagano Parceiro, entendeu? De Fujieda, de equipes que já estão, Gainari Totori, tá lá embaixo e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ficar sempre muito alerta com a J3, porque a J3 ela não pode entrar no limbo. E eu acho que esse limbo é isso de não ter rebaixamento, entendeu? Você fica muito franquia, sabe? Tipo MLS, franquia, ganhou, não ganhou, uau, entendeu? Então, eu acho que quanto antes tiver a questão do rebaixamento, eu acho que vai ser melhor, mais benéfico para a questão de jogos mais interessantes na J3. Outra coisa, isso que você falou foi o que eu estava pensando. Pô, às vezes não tem jogos. Por que nas semanas que não tem jogos, eles não colocam logo o jogo das equipes que ficam de chapéu por algum motivo ou outro, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Gula Morioka e o Kataler Toyama, cada um com 5 jogos. Aí de repente tem Gifu, tem Azul Claro, tem Fujieda, Kamatamare Sanuki, tem Imabari, todas as equipes com 3 ou 4 rodadas. Então, pô, nesses intervalos que não tem jogo, coloca essas equipes para que todas estejam quanto antes com o mesmo nível de partidas, né, cara? Por que ficar postergando isso, né? Então, sinceramente, não entendo, né? E até porque você falou, né? Dia 24 temos um jogo da quarta rodada, que é Gainari Totori Gifu. Aí depois nós temos a rodada 6 no dia 25, né? A rodada é completa. Aí depois nós temos a rodada 7, e aí não fala das rodadas que passaram. Então, tipo assim, a galera que tá montando esses calendários é no mínimo duvidosa, né? Então, realmente, aí depois da 7ª rodada a gente vai ter um jogo da 5ª rodada. Então, tipo, poxa, por que
né, nesse meio tempo já não adianta logo esses jogos, né? Então, causos e situações e coisas que realmente só na J-League e só no futebol japonês. Fiquem de olho aí na J3, aí tem jogos aí no dia 21 e também a rodada completa no dia 25/4 com jogos à 1 e às 2 da manhã. A parte legal é que os jogos da J3 são praticamente todos juntos no mesmo horário, né? Então dá para você ver vários níveis ao mesmo tempo. E uma coisa interessante, Liz, que eu até vou aproveitar para finalizar esse Hinomaru com essa dica. A gente não pode colocar link, né, porque os links nunca ficam aí por questão de direitos autorais e tudo mais, mas eu encontrei um novo site, além daquele que a gente sempre fala, né, que é o Stop Stream, né, tem um site chamado easy1.net, tá? Ele se escreve com WIZ1.net. É um site bem simples, né, com fundo bem simprão, branco e tal. E ele sempre está colocando ali os jogos, né, são vários canais que eles disponibilizam. Então vocês ficam sempre de olho que vai aparecer lá J-League, Soccer, tal divisão, né, aí canal tal. Canal 60, canal 70, você clica, ele vai te direcionar diretamente para um sitezinho onde esse link já vai abrir. Então, se você está procurando algum jogo da J1, J2, J3 e não está encontrando, talvez aí o easy1.net pode ser aí uma possível opção como plano B para vocês. Maravilha, Tiagão. Voltamos na semana que vem? Voltamos na semana que vem, Elias. Muito obrigado. Até semana que vem, queridos ouvintes. Assistam a J-League e o que precisar e o que acharem melhor, deixem aí nos comentários que nós vamos ouvir, ler, responder e trazer as informações e as erratas de vocês no próximo programa. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem e Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu. Valeu, abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sayonara.